e lindo. O que será que Jesus quer da gente? A pergunta do vídeo é: o que move a nossa caminhada? O que foi que Jesus viu em nós? Ou qual é o plano que Ele tem comigo? Oh, lindo, eu quero muito que você tenha essa resposta. E ela vai chegar. Mas você vai ter que saber que quando a resposta chegar, você vai ter que tomar uma decisão. Então, senta, relaxa e presta atenção. Antes de começar, eu só vou te pedir um favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda que o YouTube entregue para mais pessoas. Eu imagino que nessa altura do campeonato o canal já está mais longe. Estamos mais perto de alcançar a marca dos 10 milhões, que será histórico. E é o nome de Jesus que está indo mais longe. Não é um canal para falar sobre fatos da minha vida, no que eu faço de bom ou de errado, mas sobre o que Jesus tem o poder para fazer. Então, meu lindo, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Ativa o sininho, você não esquecer. E entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link depois aqui embaixo também. E é isso, é nóis, top. Vamos pro vídeo. Eu gosto desse silêncio. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo de número 21. A gente vai resolver algumas coisas nessa mensagem. Primeiro, a confirmação da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos entender o que é cada um e quão importante é para nós. E vamos ter uma descoberta impressionante, que é o que Jesus quer com a gente. Que talvez você pode até saber, mas não consegue dizer com palavras. Mas Ele quer algo com você, que é com todo mundo igual. E por último, não, o último deixa por último, porque daí é spoiler demais. Diz a Bíblia: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Continua. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Continua. E disse Judas, não Iscariotes: Senhor, como é isto que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos a nossa morada nele. Ai, irmão do céu, é coisa demais para uma mensagem de 20 minutos. Mas nós vamos tentar, porque temos muita coisa envolvida. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que se obedecemos, então somos salvos. E aqui o que lemos não fala que a obediência traz salvação. A obediência traz outra coisa, que é a salvação. O que traz é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário e o nosso arrependimento genuíno dos nossos pecados. Não é o que a gente faz, é o que Ele fez. Isso começa a quebrar paredes de religiosidade que temos, quando achamos que nós somos o dono da salvação
que nós mandamos na salvação. Então o seu conjunto de regras eu consigo seguir, então eu consigo dizer de boca cheia e orgulhoso: eu consigo, eu sou salvo. E não. O que a Bíblia vai dizer é que quem é obediente é sinônimo de uma coisa: é sinônimo de quem ama o Senhor. Então, amar é sinônimo de obedecer. Então veja, começamos uma jornada agora mais simples de compreender. Se eu amo, eu obedeço. Agora, o que acontece para aqueles que amam e obedecem? A Bíblia vai dizer: Ele se manifesta a nós. Eu posso pelo menos um sorrisinho nessa parte? Há uma promessa. A promessa é: se vocês me amam, me obedecem, eu amarei vocês, o meu Pai vai os amar e nós nos manifestaremos a vocês. Aleluia! Então, agora temos a primeira razão para saber o que Jesus quer com a gente. E a primeira coisa que Jesus quer é se manifestar a você. Como assim, David? Exatamente. Jesus quer que você o conheça melhor. Vamos continuar. É só o começo. Só que a Bíblia continua. Jesus está ensinando os discípulos, está instruindo eles. Então Judas Iscariotes pergunta: Jesus, que história é essa de se manifestar a nós e não ao mundo? Em outras palavras, ele está dizendo: tem tanta gente, por que o Senhor está escolhendo a quem o Senhor vai se manifestar? E aí Jesus vai dizer de novo: aquele que me obedece, que guarda a palavra do meu Pai. Você entende que está separando as coisas? O Pai, o Filho. Versículos antes ele está dizendo que o Consolador será enviado, o Espírito Santo. Então nós temos três claramente. Mas olha, ele está dizendo de novo: os que me amam, guardam a minha palavra, então a estes eu me manifestarei. Ele está dizendo: eu vou aparecer a eles. Só que daí ele continua dizendo: e faremos nele a nossa morada. Então, vamos voltar aos princípios do Evangelho. Eu sou um evangelista. Eu preciso te deixar tudo muito claro para que você não tenha dúvida e que você se torne inexcusável da palavra, que é nunca poder dizer que você não sabia. A primeira coisa que a gente precisa entender é: Deus é real, mas Ele só se manifesta com quem o ama. Ele só aparece para quem o teme e o obedece. Então, se você deseja ser alvo da manifestação do Eterno, você vai ter que conhecer a sua palavra, você vai ter que meditar e guardar ela no teu coração, e então esse será o sinal para que o céu desça sobre você. Ele me ama porque entende os meus mandamentos e a minha palavra. Então a Bíblia diz que Deus vem e se manifesta. Aleluia! Então veja, estamos dentro de uma caminhada boa. Chegamos num lugar onde eu sei o que eu preciso. É quando nós, os seres humanos, chegamos numa encruzilhada da vida e dizemos: eu já sei, eu não sou feliz sem Ele, tem um vazio dentro de mim, falta algo na minha vida. Aí a gente corre para o joelho e diz: Jesus, eu reconheço que Tu é o meu Salvador, me perdoa. Sabe, Jesus, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, aleluia. E aí a Bíblia diz que o que acontece? Ele se manifesta. E aí abre uma oportunidade linda. Ele se manifesta, o Pai desce, o Espírito Santo entra e nos transforma em uma morada. Eis que eu estou à porta e bato. O que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei
morada. Então sabemos duas coisas que Jesus quer: se manifestar, habitar, e o terceiro, e o mais importante, que muda toda a nossa história e para sempre, é porque o terceiro constrange. Ele quer se relacionar com você, conversar com você, se envolver em todos os detalhes da sua vida e transformar toda a tua história. E isso é o que nos constrange, porque aprendemos a vida toda que o Deus que cremos é um Deus distante que mora no céu. A vida toda oramos como se Deus estivesse a milhares de quilômetros da gente. Levantamos a cabeça e olhamos para cima. Oramos sempre com muito pavor e às vezes até mesmo falta de fé. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com Ele. E veja, o que eu aprendo no texto é que o que a Bíblia chama de obediência gera uma palavra chamada intimidade. Se eu obedeço, Ele se manifesta, Ele entra e a gente se torna íntimo. E essa é a melhor parte da vida com Jesus, porque é aqui que as coisas começam a fazer sentido de verdade. O que eu mais amo do Evangelho é a simplicidade dele. Eu amo teologia, mas às vezes me incomodo quando tentam complicar algo que é simples demais. Era como se você pegasse uma reta e tentasse encher ela de curva para chegar no mesmo lugar. Não, o Evangelho, ele é simples e objetivo. Jesus foi a pessoa mais concisa da Bíblia. Todas as palavras dele são diretas e objetivas. E ele está deixando claro: eu quero morar em vocês. Mas eu não vou morar se você não me obedecer. Eu não vou morar se você não amar o meu nome. Eu vou te esperar. E aqui é uma coisa que constrange a vida da gente. E eu me lembro muito de quando comecei a pregar o Evangelho, que eu parecia uma manteiga derretida. Eu não sou chorão. O que vocês estão rindo? Mas eu me lembro de que quando eu comecei a pregar, as coisas que eu vivia era tão absurdo que parece assim que pra você ter uma noção, eu escrevi um livro na época que eu não sei nem se existe esse livro mais em algum lugar, chamado O Deus que Me Faz Chorar. E eu vou te falar o porquê. Porque quando eu era mais menino, quando eu era mais garoto, eu não tentava explicar tudo que eu ouvia, eu apenas ouvia. Então Deus não falava comigo no culto, Deus não falava comigo de maneira... Não, Deus falava comigo o tempo inteiro e em todos os lugares. Eu ouvia Deus claramente. Por quê? Porque eu estava vivendo algo de muita intensidade, o que havia sido muito perdoado. E quem é muito perdoado ama muito mais. Então as pessoas diziam para mim: David, você não pode chorar tanto quando você prega. E eu dizia: mas como eu consigo? Eu não aguento. Quando eu vejo, eu já estou me derretendo, porque não está fora o que eu estou pregando, está dentro de mim. Eu ouço a voz dele. E aí eu comecei a passar muita vergonha. Eu me lembro de que duas histórias. Uma foi na panificadora. Irmão, eu sou apaixonado por comer coxinha. Eu gosto de comer coxinha. Eu gosto da coxinha fitness, com ketchup, maionese. Eu gosto. E eu me lembro que tem uma panificadora na rua da minha casa, que tem a melhor coxinha da nossa cidade. Irmão, um belo dia, eu estou entrando na padaria para pegar a tal da coxinha. Quando eu pego a coxinha na fila e coloco no pacotinho, eu começo a chorar. O Espírito Santo começa a falar comigo sobre coisas que eu não preciso falar com você aqui agora. Mas quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a chorar. Porque Deus nunca quis que eu fosse um pregador. Deus só queria que eu fosse amigo dele. Deus não
queria que eu fosse famoso, Deus queria que eu fosse amigo dele. Ele não morreu na cruz para que eu fosse bem sucedido, Ele morreu na cruz para que eu pudesse ser amigo dele. E essa é a parada. A única coisa que Jesus quer com você, meu lindo, é ser teu amigo. Porque só quando é amigo que é poderoso, que pode mudar a vida de alguém. Então, lindo, começamos a voltar no princípio do Evangelho. Ele não quer porque você é bonito, Ele não quer porque você tem linhagem, Ele não quer porque você é rico, porque você é escolhido, porque você é o cara. Não, não, não. Ele quer porque Ele é maravilhoso e escolheu você para ser amigo dele. Lindo, olha para alguma pessoa perto de você e fala assim: ei, lindo, Jesus quer ser teu amigo. Tem que respeitar. Sabe qual é o problema? A gente amadurece muito rápido. E o nosso amadurecimento é perder a dependência de Deus. A gente orava de um jeito, hoje ora de outro. A gente sentia Jesus numa música, hoje a gente precisa de uma orquestra. A gente ouvia Jesus numa frase, hoje a gente precisa de 3 horas para conseguir ouvir um pouco. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo o principal da vida no Evangelho: o relacionamento com Jesus. Eu sempre volto no mesmo lugar. Jesus nunca fez algo para que eu fosse um pregador conhecido. Tudo o que Ele fez foi porque Ele queria ser o meu amigo. E isso sabe desde quando? Desde o Éden. Deus não estava preocupado com as frutas. Deus não estava preocupado com os lagos, com os riachos. Deus não estava preocupado com os animais. Deus nunca desceu para falar com o animal. Deus nunca desceu para comer uma fruta de uma árvore. Deus nunca desceu para pegar uma flor do jardim, não. Todas as vezes que Deus desceu no jardim foi para falar com o homem. Irmão, Deus fez a coisa mais perfeita do mundo e se interessou por aquela que pecaria. Eu não consigo explicar. Ele foi no Adão, e a Bíblia diz que Adão pecou. Deus desceu no mesmo horário, do mesmo jeito. Na viração do dia, Ele desceu e Ele pergunta: Adão, aonde você está? Em outras palavras, Ele está dizendo: eu estou no mesmo lugar. Eu não mudei absolutamente nada. O interesse de Deus desde sempre é se relacionar com a gente. É que a gente quer explicar tudo. Deus fala, a gente, será que é a palavra de conhecimento? Será que é a palavra de sabedoria? Será que é a palavra de profecia? O que é, será? E a gente tenta explicar. Não, irmão, o que Deus quer com a gente é uma coisa chamada simplicidade. Eu estou lendo um livro essa semana, e eu estou no meio do livro, lendo, apaixonado pela leitura. E aí começou a contar a história de 2 pastores que estavam indo para a casa de um irmão e um casal. E quando eles estavam no carro, o Senhor Jesus falou no coraçãozinho dela isso aqui, ó: quando você chegar vai ter uma geladeira nova. E aí na hora ela falou: Senhor, o que isso significa? Me dá a interpretação. E aí ela falou para o esposo: o Senhor falou comigo que quando a gente chegar lá vai ter uma geladeira nova. O que será que isso significa? Será que isso é uma palavra de conhecimento? Será que isso é uma palavra de sabedoria? Porque daí vem a teologia de alguns que diz que Deus não fala mais nesse tempo, que não existe mais revelação. Mas a palavra que eu acredito é: eu falo com as minhas ovelhinhas ouvem a minha voz e me seguem. Pronto, Ele fala. Eu creio com todo o meu coração, porque sei que já ouvi e o ouço. Agora, chegaram na casa do casal. Quando chegaram lá, a mulher levou eles na cozinha e mostrou orgulhosa a geladeira nova e disse: olha a minha geladeira. E aí ela olhou para a geladeira e falou que era uma geladeira mesmo. Irmão, sabe o que é isso? Simplicidade. Deus não queria falar nada, só queria que ela soubesse que ia ter uma geladeira lá esperando nova. Você diz: mas qual que é o propósito disso? Amigo. Você não liga para um amigo às vezes para contar nada, só para puxar conversa? Você não puxa conversa do nada com quem você ama. Irmão, o Deus que você serve quer ser teu amigo, de puxar conversa com você e de não te ocultar o que está acontecendo na terra. Eu vou melhorar. A Bíblia diz que quando Deus manda 2 anjos para destruírem Sodoma e Gomorra, eles passam pela casa de Abraão. Quando passa pela casa de Abraão, a Bíblia diz que Abraão não sabe o que Deus vai fazer com o sobrinho dele, que é Ló, e com a cidade.
Mas quando os anjos estão passando, o Senhor fala: volta. Ele é meu amigo, eu não vou conseguir não falar para ele: volta. Eles voltam e contam para Abraão. Lindo. Eu quero que você volte a esse relacionamento, porque é esse lugar que eu preciso voltar todos os dias. Irmão, nunca foi sobre bater 10 milhões de inscritos, não, irmão. Nunca foi sobre púlpito, nunca foi sobre isso, André, nunca foi. Eu não comecei amando Jesus porque Ele ia fazer algo. Eu comecei amando Jesus porque no dia que eu precisei, Ele foi o único amigo que apareceu. E Ele é o último amigo a ir embora. E Ele só vai quando você manda embora, senão Ele fica. Ele se relaciona. Sabe, hoje eu fiquei pensando umas loucuras no quarto. Fiquei pensando, a minha esposa é a mulher da minha vida, eu amo ela, e eu sei exatamente o que eu faço para ela se sentir amada. Minha esposa gosta de duas coisas: tempo de qualidade. E ela gosta de presente. Tudo certo. Eu vou só perguntar para não parecer tonto: quem aqui já ouviu sobre as 5 linguagens do amor de Gary Chapman? Quem nunca ouviu? Eu vou fazer um resumo rápido. As 5 linguagens do amor são as formas que o ser humano se sente amado através de atos do outro. Então tem atos de serviço, que é a pessoa que se sente amada quando é servida. Tem toque físico, que é a pessoa que se sente amada quando é tocada, abraçada, beijada. Tem presente, que é a pessoa que se sente amada quando recebe presente. Tem a palavra de afirmação, que é quando alguém recebe elogio, diz que você está bonita, bonito, top, aquela coisa toda. E tem tempo de qualidade. São 5 linguagens. Aí hoje, por um acaso, eu estava no quarto falando com Jesus, e eu pensei: e Jesus? Qual será que é a linguagem do amor dele? Que ele é meu amigo, eu tenho que saber o que ele gosta. E eu já sei pela palavra que ele ama os que o obedecem. Só que eu fiquei pensando: será que a linguagem de amor de Jesus seria palavra de afirmação? O que você acha? Sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque Jesus não precisa ser afirmado daquilo que a sua identidade está segura. Ele sabe que Ele é o Filho de Deus, Ele sabe que Ele é o mais poderoso, Ele sabe, Ele não precisa. Então por que o adoramos? O adoramos para lembrar quem Ele é, não para que Ele tenha certeza do que Ele é. Ele já sabe. Então acho que não. Aí fiquei pensando: será que é serviço? Aí a gente, claro, ativismo, servir. Não. Eu acho que quando Jesus diz que maior é quem serve à mesa do que quem está à mesa, Ele diz: eu sou o que serve. Quem serve normalmente serve. Então se você o servir, você só está replicando o que Ele é, não está fazendo nada novo. Então eu acho que não. Tudo expressa, mas não acho que é o que me pega mais. Aí fiquei pensando: toque físico? Não, porque se Ele é onipresente e está em todos os lugares, toca em tudo. Então o toque não o altera, acho eu. Veja, eu não estou dizendo que eu estou pensando só. E aí pensei outra coisa: presente. Que presente você pode dar para Jesus? Me diz, qual é o presente maior do que Ele na cruz do Calvário, como um penhor de uma dívida que era sua, morrendo no teu lugar? Que presente eu dou para um homem que é o dono do ouro e da prata? Eu sei que você vai falar: a minha vida. Não, calma, bebê. Eu estou falando de presente agora. Estou falando de incomodação. E aí resta uma linguagem de amor. É aqui que eu estaciono: tempo de qualidade. Sabe o que mais faz Jesus se manifestar, se revelar a você, ter espaço em todos os cômodos do teu coração? É quando você separa tempo com Ele.
Como assim, David? Quer dizer que Jesus, a única coisa que Ele quer é que eu separe tempo para Ele? Separe tempo para Ele. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, e eu os amarei, e nos manifestaremos a Ele. Aleluia! E faremos morada. Aleluia! Morada. Como termina isso, David? Não termina, começa. A melhor fase do relacionamento com Jesus é quando você... Eu queria ser bem puro, assim, bem singelo. É quando Deus fala com você algo que não revela nada, mas mostra que Ele está contigo. É quando você fala com Ele aquilo que Ele já sabe, mas porque você sabe que Ele está junto. Relacionamento. Oi, Jesus, meu lindo. Jesus, eu te amo. E eu começo a trazer a memória a minha juventude com Ele. Quantas vezes chorei sem sentido, em lugares que não precisava, mas porque Ele estava falando comigo. Lindo. Isso é a coisa mais gostosa do Evangelho. E é só isso que Jesus quer comigo e com você. Ele não quer que você fique famoso, Ele não quer que você viaje o planeta Terra. Não é sobre isso. Ele só quer ser teu amigo. O resto é consequência da amizade dEle. Jesus veio para a terra, morreu no nosso lugar, viveu a nossa vida, para que a gente tivesse a oportunidade de um dia chamá-lo de amigo. Então, bebê, eu não vou complicar a tua vida, eu vou só te dizer a verdade. Jesus só quer ser teu amigo. Nada mais. Porque se Ele for o teu amigo, todas as áreas da sua vida serão transformadas de maneira completa. Mas veja, lembra que eu disse no começo? Você vai saber o que Ele quer, mas é você que vai decidir se isso vai acontecer. Na mensagem anterior Senhor, eu sei que Tu podes. Agora eu preciso saber se o Senhor quer. Agora muda. Eu sei que Ele quer. Agora tem que ver se eu posso. Porque tomar a decisão de deixar Jesus entrar é morrer para o mundo. É dizer, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É abrir mão dos pecados que nos castigam. É abrir mão de correntes que nos amarram. É deixar Ele entrar de maneira completa. Porque é isso que Ele quer. É a obedecer, aprender a obedecer a voz e o comando do Senhor. Isso muda tudo. Mas é você que decide. Muda tudo, muda. Infelizmente, eu queria poder dizer para você, não, é de boa, muda nada. Não, muda tudo. É uma loucura. Quando Ele entra, começa uma faxina dentro da gente. É porque que tinha alguém que morava antes e que era fedido, fazia barulho. Quando Ele entra, o cheiro tem que sair. Então tudo que é velho vai embora e as coisas são novas. Então você vai olhar no espelho daqui uns dias e vai dizer, o que está acontecendo comigo? Você está mudando. Seus relacionamentos estão mudando. Seu filtro de avaliar a vida muda. Tudo muda quando Ele é o prisma que parte a sua visão. Então, lindo, eu jogo para você a responsabilidade. Ele quer ser o seu amigo. Quer se manifestar a você e morar dentro de você. E isso é o Evangelho claro como a luz. Não tem um preço, não existe uma cobrança, não é uma decisão, e o resto é o fruto da sua amizade com Ele. As condutas, o caráter, e tudo é processo da amizade com Ele. Não sei se você entende, quando a gente começa a andar com uma pessoa, a gente começa a se parecer um pouco com ela. Não é verdade? A roupa muda, às vezes a gente pega um trejeito na fala. Com Jesus é igual. Quando a gente começa a andar com Ele, a gente começa a parecer com Ele.
Você viu que gostoso? Não é ele que vai se parecer com você, não, é você que vai começar a ser ainda mais parecido com ele. As pessoas vão te amar mais, sabia? Você vai ficar mais levinho. 3 amém. Tá bom. A decisão é sua. Eu vou fazer 2 perguntas. Se a sua resposta for sim, você vai levantar a mãozinha. E se você estiver na sua casa assistindo essa mensagem, você pode decidir também do jeitinho que você tiver. A primeira pergunta é para você que nunca entregou o seu coraçãozinho para ele. Acredita em tudo, mas na verdade nunca acreditou em nada de verdade, de maneira completa. Porque acreditar não significa viver, mas hoje você entendeu. Jesus, eu quero isso aqui. Eu quero que o Senhor entre mesmo. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero saber o que o Senhor gosta. Eu quero saber o que eu posso fazer para ser melhorzinho, sabe? É você que vai decidir. Você tem que só deixar. Reconhecer. Reconheço, Jesus. Ele se manifesta, a morada começa e a transformação é gradativa, mas vai acontecer. Porque não existe evangelho sem mudança de vida. O evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. A segunda pergunta é para você que já morou com ele, já sabe. Já foi teu best friend e você bloqueou ele no WhatsApp. Ele te incomodou tanto que você, como não queria mudar, preferiu achar que ele estava querendo te prejudicar ao invés de mudar você para melhor. E aí você foi embora, botou culpa na igreja, botou culpa nos outros. Só não pode esquecer que ele nunca te ofendeu. Que ele sempre foi fiel e sempre foi e será o melhor amigo que você poderia ter tido. Então, lindo. Vamos reatar a amizade? Ele está te esperando. Em nome de Jesus. Eu vou perguntar. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. Preste atenção, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. E nunca mais você vai ser o mesmo. Haverá uma marca dentro de você. Ele passou por aí. Então, pense bem, porque amanhã vai ser diferente. Seu caráter vai bater na sua portinha do coração amanhã e vai dizer: você tomou uma decisão, deixa ele comandar agora. Amanhã seus filhos vão ver um pai diferente, uma mãe diferente. E talvez nem saberão entender o que está acontecendo, mas eles terão uma vida diferente porque você mudou. Então, preste bem atenção na decisão que você vai tomar. Eu vou perguntar uma vez, a gente ora, faz a maior festa que esse lugar já viu e vamos embora felizes com Jesus no nosso coraçãozinho, meu melhor amigo. Aleluia. Chorando fácil, se derretendo por ele, apaixonado, querendo contar para todo mundo o que viu, o que viveu e o que está vivendo, porque isso é o fruto de um amor, de uma amizade tão poderosa como essa. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. 1, 2, 3. Você tem certeza? Não vou perguntar de novo não, tá? Mas eu me assusto com tanta gente. Mas eu imagino o coração dele agora. E é por isso que eu acho que ele me curte bastante, sabe? Porque eu trago amigo para ele toda hora. E a minha vida é apresentar o meu melhor amigo para as pessoas. Por isso que onde a gente vai, seja em qualquer lugar, televisão, qualquer lugar, a gente está dizendo sobre ele. Porque é ele que tem o poder para fazer todas as coisas. Então hoje você entrou de um jeitinho e vai embora completamente diferente. Se você está tomando essa decisão, você vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu vou obedecer a tua palavra, viver segundo a tua vontade. Se manifesta a mim e mora no meu coração. O Senhor é o melhor amigo que eu poderia ter. Em nome de Jesus.
Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 40 anos. Isso aqui é o marco de início de uma promessa de Deus sobre um garoto que, quando tinha seus 15, 16 anos, mais ou menos, ou até um pouquinho menos, 14 anos, recebeu uma promessa que ele seria o rei de Israel. E isso é o estandarte da história, sabe? Quando tudo aquilo que era promessa se torna realidade. E essa é a melhor fase de alguém. É onde a gente se alegra muito, porque teve espera, teve dor, teve dificuldade, e de repente acontece. Uau! E a gente celebra. Mas acontece que existe uma distância entre isso e o início. E eu sei que você já vai dizer, vai falar sobre processo de novo. Mas de uma perspectiva nova. Sabe o que é o gostoso da palavra, da Bíblia? É porque ela se renova a cada manhã. A palavra, ela se renova. Você lê um texto hoje, aprende algo, vê no outro dia outra lição, e as perspectivas de análise se transformam de acordo com tua maturidade, tua caminhada, tua experiência. Se você falar com alguém que teve uma vida muito fácil, ele olha para isso assim, nada a ver. Agora fala com alguém que para chegar onde chegou sofreu demais, ele vai dizer assim, tá vendo aí, vale a pena. Ou seja, de acordo com a história, é uma análise sobre o que houve. E eu vou te falar, lindo, isso aqui já foi para mim muito obscuro, no sentido de que entender na sua totalidade ainda é difícil, mas hoje já é muito mais claro. Já começo a ver os processos que vivi e que não entendia que eram processos, e que reclamei inclusive, e que hoje agradeço por todos eles. Porque tem um dia que a vida dói muito e que você não consegue conectar a dor a uma razão. Tem dia que a vida te apronta e você não consegue conectar isso ao que Deus quer. E isso é o que a gente chama de dor. A vida dói. E a vida dói mesmo, ela é assim. Eu sei do que eu estou falando. Eu já não soube, mas hoje sei. Entende? Hoje eu tenho 32 anos, eu sei algumas coisas a mais. Mas tá bom também, não precisa saber mais não. Porque para saber você tem que ter umas tretas, uns B.O. E tá bom. Mas eu sei que no fim, a caminhada, ela te apresenta desafios novos, que vai precisar que você aprenda coisas diferentes. E é nesses caminhos novos de coisas diferentes que mensagens como essa mudam. Sabe, é nisso que as coisas mudam. E, por exemplo, eu hoje, tô com 32, né? E eu tive meu encontro com Jesus com 19 anos de idade. E eu contava de uma forma o testemunho. Hoje eu já conto de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque já entendi coisas que antes eram obscuras, que hoje estão claras. Tanto é que quando eu tive um encontro com Jesus, eu chamava de o pior dia da minha vida. Que absurdo. Aquele, na verdade, foi o melhor dia da minha vida. Só que foi a consequência do pior dia da minha vida. O dia que a vida mais doeu foi o dia que eu mais aprendi. O dia que mais deu errado foi o dia que mais deu certo. Só que eu só sei isso agora, porque passou o tempo, as estações. E hoje eu olho para trás e digo, entendi. Sacou? Então eu vou contar algo para você que norteou essa experiência. Eu sei que você sabe sobre Davi. Vou só refrescar a tua memória. Lembra de Davi? Garotinho, menino segundo o coração de Deus. Lembra, tá no campo cuidando das ovelhas para o seu pai. Samuel vai à casa de Jessé. Todos os filhos estão lá, menos um. O nome dele é Davi, porque está no campo trabalhando. Então mandam chamar Davi. Davi chega em casa. Ele é o menor, o mais improvável, mas já tinha vivido coisas extraordinárias no campo, processos. Já tinha derrotado o urso, tinha derrotado o leão, e agora tinha uma palavra sobre ele: você vai ser o rei de Israel. Uau, lindo, maravilhoso, top. Voltou para o pasto.
Não se tornou rei, não colocaram uma coroa na cabeça dele. Pelo contrário, demorou mais de 15 anos para acontecer. Voltou para o campo, voltou para o pasto com uma palavra. Pior, se tornou perseguido por conta da palavra que recebeu. Saul, que era o rei, começou a perseguir, não só para perseguir, mas para matar o garoto. Então a vida do Davi, depois da promessa, virou um inferno. Oh, que loucura! Ele estava vivendo tudo certo. Já tinha dado um pau no urso, tinha dado um pau no leão. Podia colocar no Facebook e ia bombar. Não. O tal do Samuel apareceu lá. Você vai ser o rei de Israel. Eu falei, nossa, mas eu nem tenho roupa para isso. Pois é, no dia que ele recebeu a melhor notícia, começou a pior fase da vida dele. É doido isso. Ele sabe que vai ser o rei de Israel, mas agora é perseguido. E olha como isso na Bíblia se repete. José vai ser o governador do Egito. Não antes, humilhado, vendido, escravizado, envergonhado, caluniado. Noé vai construir a arca que vai salvar a tua família. Não antes, isso é motivo de piada, chacota, abandono, humilhação. Me parece que a dor é uma substância poderosa para fazer o processo se tornar efetivo. Me parece que as angústias ou as ardúrias da história são exatamente aquelas necessárias para fazer a gente aprender, para que quando chegue no endereço não perca o coração do início. Não entendeu, né? Eu vou dizer só uma parada maneira para vocês. Eu tô até pensando, sabe, fazer um vídeo sobre isso, mas eu tenho raiva porque os irmãos são muito invejosos. Tem uns irmãos invejosos, sabia? Aqui não tem não, mas tem uns que... Araçatuba não tem. Aqui todo mundo fica feliz quando o outro Deus abençoa. Não fica, nem é verdade. Aqui não tem. Aqui... Mas eu vou falar, irmão, eu prego há 12 anos, na internet há 5, e eu contei várias fases da minha vida já na internet, várias, porque eu sou muito fofoqueiro. E quando eu vi, falei. A minha esposa fala, tu não precisava falar, homem. Falei, tarde demais, tá na internet, não vou tirar. Print é eterno, se você tira alguém também salva, então não adianta. Mas eu contei várias vezes já, da kitnet, da Vila do Chaves, que a gente morava, aí do apartamentinho que a gente decorou, aí dos apartamentos de aluguel que a gente viveu. E aí eu contei até no mês passado agora, uma parte da promessa de Deus sobre a casa que a gente vai morar, da planta e tal. Se você viu, beleza, top. Agora a gente está indo para o apartamento que a gente sonhou durante muitos anos, e a gente vai se mudar. Deixa eu ver se não tem ninguém com inveja. Graças a Deus, todo mundo, que legal. Eu também sou assim, quando alguém fica contando coisa boa, eu falo assim, top. Que isso? Eu fico feliz, porque isso é um segredo de prosperidade. Quando você celebra o que Deus está fazendo na vida de alguém, você abre caminho para Deus fazer na sua história também, entendeu? Então enquanto você não aprende a aplaudir e celebrar a vida de alguém do que Deus está fazendo, você fica sempre no mesmo marasmo, na mesma história. Então um negócio, dica importante, Deus está fazendo na vida de alguém. E aí essa semana começamos a fazer a mudança, porque a gente vai para a turnê mundial. Quando voltar, volto pro meu apartamento. Aí então eu tô com as mudanças, fica tudo guardado. Aí a minha esposa arrumando as coisas e encontrou o caderno meu da faculdade. E o caderno da faculdade meu tinha para duas coisas, para fazer planilha de obra e estudar. Era mais planilha. E olha só, é do meu apartamento, quando eu decorei ele. Tinha 48 metros quadrados, financei para pagar em 25 anos. No dia que assinei, fiz a conta, sabia que ia envelhecer com aquilo. Mas olha só que maneiro. Eu coloquei a pedra na parede, eu que instalei o chuveiro, eu fiz tudo. Eu fiz a mudança. Não é mais assim agora. Eu tinha no caderninho anotado, na última folha, as continhas: R$30 parcela do gesso, R$40 parcela de não sei o que. Aí eu fechava a continha total, colocava o meu salário, diminuía e ficava quase que no 0 a 0. Sobrava R$100, R$80 pro mês. E tá lá, a minha esposa mandou pra mim: olha, amor, o que eu achei. Aí eu falei: pois faz uma coisa, chama o arquiteto e pede pra colocar isso num quadro. Coloca num quadro e coloca numa parede da casa que a gente vai passar todo dia.
para que a gente nunca se acostume com o extraordinário e que lembre quanto isso custou da nossa caminhada. Coloca no quadro. Sabe o que é isso? Quem suporta processo não se esquece de onde Deus tirou, não se esquece de onde saiu, não se esquece, entendeu? Então não é para contar para os outros, é só para eu passar e ver. Olha só, tudo começou assim. Por isso que processos são importantes, eles gravam memórias a gente. E agora, deixa eu clarificar isso para você. Eu vou entrar no Davi já na história mais profundamente, mas só isso aqui. Eu fui para a Argentina agora, ganhei uma viagem da editora, e a editora levou nós para a Argentina e nós fomos para um negócio lá do tal das vinícolas. Chique, irmão. Negócio chique. Comida diferenciada. Que isso? É para comer ou para tirar foto? Uns vinhos bons. Aquele negócio dos litrão de 5 litros ficou no passado. Agora tudo. A taça bonita. Finge que entende. Notas de madeira. E eu tava lá no meio desses irmãos. E eu nem sou muito dessa praia, irmão. Mas lá eu tava, nossa, que top, olha. Ameixa, tem ameixa. Mas olha que interessante. Eu não sabia nada desse universo. E lá é a terra disso, é cultural. Não se escandaliza. Ai, meu Deus, eu pensei que era pecado. Jesus transformou água em... Nossa. Só pra dar um... É que tem gente que trava com as coisas assim. Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu tenho uma tatuagem no peito, irmão. Toda vida que vaza um pedacinho, a pessoa fala assim: poxa vida. Calma, gente. É só pra mim, não é pra vocês não. É só para meus filhos ver e perguntar o que é. Eu falei, é o nome de vocês. Tá aqui no meu coração, em cima, para sempre. O dia que eu esquecer de algum momento da prioridade, tá no meu coração. Jesus e vocês. Só pra mim. Tem coisa que a gente que gosta de fazer confusão mesmo. Mas é só uma... Aí eu tô lá e eu não entendo nada. Tô aprendendo, todo mundo falando do povo chique. Olha, que tal? Que eu estou achando? O vinho? E eu... Aí fiz uma pergunta: qual a diferença do vinho branco pro vinho tinto? Aí ele falou: a casca. Falei, a casca? Como assim? Não é a uva? Não, é a mesma uva. Só que num processo diferente do outro. Do vinho tinto não se tira a casca até o final. E do vinho branco se tira. Eu falei, ah, é? Então o segredo é a casca do vinho? Ele falou, o segredo é a casca da uva. E quanto melhor a casca, mais caro, mais nobre é o vinho. Porque toda a estrutura, acidez, sabor e cor estão na casca, não estão no interior. Aí a gente, irmão, a gente é pregador, né? Aí eu tava assim, oh, aleluia. E já fazendo notinha no telefone. Sério? Explica mais. Aí ela me contou uma história. Uma família muito tradicional da Argentina tinha um terrário em um lugar muito alto. E todos diziam que naquele lugar não daria, porque a temperatura ia destruir a planta, a videira. A mulher estudou, bateu no peito e falou assim, eu vou plantar lá. E plantou. Descobriu-se uma coisa: a uva se adaptou. Ela estava no lugar mais frio, mais próximo do sol. Resultado, a casca ficou mais grossa para defender o interior. Quanto mais grossa a casca, lembra, mais nobre, complexo, requintado é a estrutura, o sabor e a acidez. Logo, quanto maior o sofrimento da uva, maior o seu valor. Oh, Jesus, não é só eu que estava no manto lá, tinha até mais gente. Tava todo mundo, olha, deixa eu experimentar. Eu tô assim, oh, Jesus, fala mais. E aí eu fui fazendo pergunta e descobri mais uma coisa. Isso é simples, mas o que eu descobri é mais complexo. O simples é, a uva tem um preço, o vinho tem outro preço. É a mesma fruta, só que com processos diferentes.
Você tem um valor antes de viver o processo e você tem um valor totalmente diferente depois do processo. O processo que para muitos desvaloriza, na presença de Deus traz o valor necessário. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, o nosso valor se altera à medida do momento que Ele começa a mover e mexer dentro de nós. Ou seja, a nossa oração é, em vez de desejar fugir do processo, é dizer: Jesus, me deixa no teu processo, aumenta o meu valor, porque o valor da gente glorifica o nome dEle. Quanto maior o processo que a gente passa, mais importante no final a gente fica. E essa importância não está conectada com a gente, está conectada com a glória do nome dEle. Agora, vai ficar mais difícil. Meu Deus, irmão. Aí eu tô vendo lá que dentro de um terrário pequeno pode ter até 4 tipos de terra diferente. Aí tem a terra que tem argila, tem a terra que tem pedra. Agora, pasmem, a pior terra é a pedregosa. Você acredita que a uva mais valiosa... Eu já tô assim: ô Jesus, eu tô brincando, eu não quero nada desse negócio. Eu quero Disneyland, eu quero paz, felicidade. E aí o processo está dizendo: quanto mais difícil for o entorno, quanto mais difícil for a estação, quanto mais difícil for o teu externo, quanto mais difícil, em algum momento, se isso estiver conectado com o teu propósito, pode viver o processo de maneira plena e eficaz. Pode doer agora, mas lá na frente vai ser o teu maior testemunho. Eu vou melhorar. Aquilo que te dói agora, o processo que te incomoda agora, a angústia que te aflige agora, em nome de Jesus, quando conectado com o teu propósito, se tornará o teu maior testemunho. Tua dor se transformará na tua maior alegria, tua frustração se tornará na tua maior festa, porque tudo aquilo que está conectado com o processo só tem um motivo: aumentar o seu valor. Quanto maior o processo, maior o valor. Quanto mais grossa a casca, mais saboroso é o vinho. Então, lindo, eu estou olhando aquela terra pedregosa e dizendo assim: meu Deus, como nasce aí? Nasce, sabe por quê? Porque a planta começa a fazer manobra com a raiz. Quanto maior manobras com a raiz ela faz, pequena em cima ela fica. Olha que estranho. Ela não vinga. Você olha e ela não vinga, ela não cresce como a outra, mas o fruto que ela dá é melhor da que cresceu muito. Oh, até o André tá junto. Tá vendo, André? A gente se impressiona muito com aquilo que os nossos olhos enxergam, sendo que o que Deus mais faz é com aquilo que ninguém vê. Você olha para a arvorezinha da videira pequenininha e fala assim: ó, não vingou. Come da uva dela então. Você está vendo? A gente olha para um que cresceu muito e esquece que o segredo não é o que sai para fora, é o que entra para dentro. É a raiz. Aí você diz assim: nossa, dispensa. O Senhor fala assim: O melhor vinho sai daqui. Termino dizendo de maneira clara e óbvia para você algo que para mim fez sentido agora, só agora. É óbvio que ninguém acorda um belo dia de manhã, dobra o joelho e diz: Jesus, por favor, Senhor, eu quero sofrer. Não é verdade? Olha, Jesus, eu queria um processo assim sinistro, queria tretas. Jesus, eu quero ser aquele vinhozinho, daquela uva pequenininha, cascadinha da pedra da pedregosa. A gente quer vida boa. Mas lindo, tem coisas que a gente escolhe, tem coisas que nos escolhem. Ai, deixa eu dar uma notícia pra você. Não é você que escolhe o processo, bebê. É o processo que escolhe você. A uva não escolhe onde quer ser plantada. É o dono da videira, da vinha, que decide onde coloca a semente. Não é a videira que escolhe dar fruto. É o trabalho do viticultor que faz o fruto aparecer. Lindo, você nasceu para dar fruto. Você vai dar fruto querendo ou não. O pau vai torar em volta de você, e quando você menos perceber, vai acontecer.
A gente olha para nós, é verdade, a gente olha para a gente no espelho, nós nos olhamos no espelho e a gente não consegue ver o fruto do que a gente está passando. A gente olha para os cenários de angústia e às vezes parece que esse filme não tem o final. A gente olha para os vales que caminhamos e parece que aquilo não leva a lugar nenhum. Então na nossa cabeça algo diz: não vai dar nada certo, isso não vai dar fruto, o terreno tem pedra demais, o clima não é o ideal. Mas lindo, se o dono da vinha plantou você, ele não vai aceitar perder nem a pau. O clima pode ser o pior, o solo pode ser difícil, mas se o dono da videira te plantou ali, você vai dar fruto na estação certa. Alguém vai olhar e vai dizer: não tem como, até o dia que o fruto vir para fora e todo o processo fizer sentido e alguém experimentar do fruto da videira e dizer: tem algo diferente. E aí é você que vai responder: o meu processo também não foi normal. E é nesse dia que o fruto sai para fora e você experimenta disso, que você vai olhar para o processo e vai dizer: entendi, era isso. Hoje eu olho para o garoto de 19 anos que aceitou Jesus, que passou por todos os perrengues e perrengues que não entendia. Hoje eu olho e diz: entendi, é porque agora eu estou em Araçatuba. Se eu não passasse pelos vales, essa montanha seria impossível de escalar. Entendeu? Fecha os olhinhos. Jesus, oh príncipe maravilhoso e cheio de suspense para trabalhar. O Senhor faz umas coisas que a gente não entende, permite coisas e estações que a gente não consegue compreender, até o dia que o processo acaba e a realidade do fruto vem afora. Jesus, eu sei que é difícil, mas os teus processos são necessários. O teu nome é glorificado. A paz que excede todo entendimento invade o nosso coração, acalma nossa alma, nosso espírito, e no fim aquilo que rejeitávamos hoje é o nosso maior motivo de alegria, porque todo processo tem início, meio e fim. E quando o fim chega, podemos chamar isso do nosso início de propósito para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.